Bom, meus amigos, eu já vou aqui alertá-los, assim, fiquem tranquilos que eu não vou falar 75 minutos, né? Caramba, eu acho que é judiar demais de vocês, né? Essa altura da noite. Mas uma das coisas que eu mais me orgulho, né? E acho que vocês já devem ter visto, é justamente me apresentar como contador, né? E por que eu faço isso, né? Eu, até nessa recente, há 20 dias, eu acho, sempre que aquele programa Conta Corrente, sempre que tem o anúncio dos juros, eles me chamam para participar do Conta Corrente lá na Globo News, né? Isso já faz mais de 10 anos, desde quando começou. E é curioso, porque eles lá, o Guto e o Jorge Vidor, né, que são os âncoras, sempre me sacaneiam com essa história de eu ser contador, né? E na penúltima vez, né, eu fiquei, tem hora que terminou o programa, eu falei, pô, não volto mais, porque você percebeu o preconceito, né? E logo veio a primeira pergunta, o programa é ao vivo, né? E era sobre o que eu achava, tinha uma crise nos Estados Unidos, não sei o que e tal. Eu disse, olha, eu vou falar como contador que eu sou. Então, como contador, né, eu gosto de avaliar e aprendi a avaliar a aplicação e a origem do recurso. Então, como contador, e repetia isso, né? E aí o caractere embaixo aparecia assim, economista diz que... Quer dizer, pombas, eu tinha acabado de falar, estava falando, cara, quando vocês perceberem o grau de preconceito, né? O camarada que faz o caractere, que aparece embaixo, já tinha batizado. Aí eu reclamei com eles, né? Aí nessa recente ida lá, mais ou menos uns 20 dias, eu acho, e aí eles ficam no Rio de Janeiro, né? E você fica aqui em São Paulo. Aí o Guto Abranches abriu e falou, olha, estamos lá no estúdio em São Paulo, o contador Antoninho Trevisan, porque é assim que ele gosta de ser chamado, não é caro o contador. Quer dizer, eu levei 10 anos para convencer aquele pessoal da Globo que contador é um camarada que debate, que enfrenta, como disse o Eliseu, o bom debate, a boa causa, né? Que se expõe e que tem coisas originais para dizer, que é assim que eu vejo e vi a vida toda a minha atividade. Então, muitas das vezes a gente diz assim, o Eliseu aqui pouco disse, né, como profissionais liberais ou como profissional liberal. Eu sempre me vejo e nos vejo, na verdade, como empresários, né? Nós somos empresários da contabilidade e nós somos uma categoria que carrega as empresas para frente, né? Por isso que eu também acho que, do ponto de vista do exercício cultural, é importante que uma microempresa, desde o seu nascedouro, porque eu fiz assim, em 83, quando eu comecei minha empresa, era Deus e eu, a ordem tem que ser essa, tem gente que fala eu e Deus, né? O meu lá era Deus e eu já tinha todo o meu modelo de escritório de auditoria, éramos 2, como eu estou dizendo para você, mas, caramba, como se fôssemos 1000, né? E assim é que eu acho que uma empresa cresce, uma empresa evolui. Não existe hipótese de você optar por ser pequeno. Isso não existe. Por quê, gente? Porque ser pequeno, no fundo, eu não vou dizer que é medíocre, né? Mas é uma forma de você se acomodar. E no mercado, no mundo empresarial, não existe essa possibilidade. E aí, eu me lembro aqui, estou vendo aqui o Domingos, né? E estou aqui, certamente conheceu a Salada Paulista, né, Sérgio? A Salada Paulista. Eu era office boy. Aliás, eu gosto de olhar, estou vendo o Feijó ali, vocês conhecem a história minha com o Feijó, né? Eu falo, nossa, né? O Feijó, eu era office boy, o Feijó já era um velho contador. Vocês imaginam a idade que tem o Feijó, né? Olha ali, né, Galuro? O Feijó, e lá vai o Feijó. Não, e lá em Belém, né? Eu conto essa história na palestra, né? E do Feijó, sempre conto mesmo essa história, né? E o Feijó diz, não, Trevisan,
eu sou assim. Eu falei, Feijó, como é que você consegue? Já, caramba, né? Você deve ter um monte de... Chegando a 100 anos já, né? Não, eu gosto de estar sempre com jovens. E ele estava aqui no sindicato, né? Um monte de velhos ao redor dele. Eu falei, pô, mas olha aqui, ó, só tem turma de mais de 90 que é ao seu lado. Ele falou, é por isso que eu já estou indo embora. Então, aí lá em Belém, eu encontro o Feijó no aeroporto, falei, no saguão do hotel. E aí, Feijó? Ele falou, estou indo para abrir um congresso lá em Porto Alegre. Eu falei, Feijó, congresso de quê? Ele falou, de nutricionistas. 99% são moças. As mais lindas moças do Brasil estão lá e todo animado, né? Então, a nossa profissão permite isso. Então, é uma atividade, das poucas atividades empresariais, que nos permite continuar a nossa vida. Eu hoje tenho uma faculdade da qual me orgulho muito, né? Quer dizer, eu sempre digo com muita satisfação, quer dizer, eu já fiz tudo em contabilidade, né? Técnico em contabilidade, bacharel em ciências contábeis, contador da Metal Leve, tudo isso, escrevi livros sobre contabilidade, enfim. Então, a contabilidade me serviu e eu sirvo a ciência contábil. É assim que eu vejo, né? Por isso que eu me posiciono duramente, muitas vezes, na academia, o Eliseu sabe disso, né? Eu brigo com a academia, muitas vezes, porque a academia acha que pode fazer regras ou pode fazer modelos, né, para os profissionais cumprirem. E tem limites, né? Eu também acho que tem limites, né? A hora que você se defronta diante de um juiz, e aqui eu também vou abordar esse tema, essa questão da essência sobre a forma, do ponto de vista teórico, pena que o Eliseu foi embora, né? Porque a gente, desde 1980, quando a gente se conheceu, a gente debate esses assuntos, né? Eu digo, vocês aí que vivem na academia não percebem os aspectos práticos da vida empresarial e da vida contábil. E aí, por isso que eu provoquei aqui também a história da Alemanha, né? O Eliseu saiu pela tangente, que eu sei que ele tem um viés assim, que não é favorável a essa ideia, né? Mas a pergunta é, qual é a nossa função? Como empresários da contabilidade, como gestores da contabilidade, é de fomentar, é de permitir que mais e mais pessoas participem de uma empresa, que os bancos se sintam atraídos em emprestar capitais para aquela companhia, que os acionistas queiram participar do capital daquela empresa. E aquele microempresário, ele tem que sonhar. Se ele não dominar o IFRS, se ele não tiver a satisfação, o olhar para isso, ele vai morrer com a boca cheia de formiga. E aí eu me lembro, como office boy, volto na história da Salada Paulista, né? E a gente ia na Salada Paulista era a famosa salsicha com salada de batata, né? E eu, tudo que só, né? 13 anos e tal, pedia uma mortadela e ali eu carregava daquela mostarda marrom, que sai água da boca, só de lembrar, né? Uma maravilha aquilo, né? Que era meu almoço, meu jantar. Pegava o 68 lá para a freguesia do Ó. E me encantava uma coisa na Salada Paulista, né? Eu ali já trabalhava, já portanto, conhecia o Feijó, que prestava assessoria para o escritório que eu trabalhava. Eu era assistente era office boy, depois fui assistente de contabilidade, etc. E a Salada Paulista estava escrito, lá no fundo, tinha a figura do patrono, do fundador, né, da Salada Paulista, e embaixo estava escrito assim, não tem filiais. Gente, eu garoto, mas eu olhava aquilo e eu pensava assim, puxa, né, eles se orgulham de não ter filiais. Por quê? Sinal, pensava assim, que eles fazem tão bem o que fazem, que é impossível que alguém possa fazer também que não seja ali, naquele único local. Esse era um primeiro olhar, uma primeira visão. Depois eu fui percebendo, tempos depois, né, de que quando você quer ter filiais, a primeira coisa que você precisa ter, um bom balanço. A segunda coisa, documentar os processos, para que outros possam se servir do conhecimento que você descobriu ao preparar aquela salsicha tão bem. Tanto é verdade que vocês acham que aconteceu o quê com a Salada Paulista que não tinha filiais? Hoje lá tem uma loja do McDonald's,
que tem filiais pelo mundo inteiro, né? Então, eu acho essa questão assim, ela é emblemática, né? Porque quando você pensa em ter filiais, você logo tem que pensar, espera um pouco, eu descobri um planejamento tributário. Pô, deixa eu documentar isso aqui para que eu possa capacitar pessoas que trabalham comigo para poder reproduzir isto aqui no Ceará, no Rio Grande do Sul, e com isso você, então, está sempre se mantendo na fronteira do conhecimento. E quando você diz assim, que nessa Salana Paulista, não tenho filiais, quero ser pequeno, eu não conheço isso. Quero ser pequeno, eu quero ser pequeno a vida toda. Como assim? Quem é que quer ser pequeno? Né? Ele não será, ele vai morrer. É preciso querer ser grande, como a nossa profissão. Quer dizer, se nós, que somos, certamente somos, vou contar aqui um par de ideias, eu gosto dessa frase inovação e criatividade, né? Eu penso que, realmente, quer dizer, hoje, o Brasil, nós estamos vivendo uma circunstância que é única na história brasileira. O Brasil vive uma democracia plena, perceba, uma democracia plena. O Brasil vive um momento de crescimento econômico e o Brasil vive uma economia com inflação controlada ou baixa inflação. Nunca nós tivemos isso antes. Essa convergência, ela é nitroglicerina pura. Quer dizer, democracia. Você fala, poxa, Trevisan, mas a gente cresceu na década de 70, 8%, 10% ao ano. No regime, não era democracia, no regime militar, ditadura. Né? Ah, mas nós tivemos aqui, sim, um período sem inflação. Sim, ou não tinha democracia, ou não tinha crescimento econômico. Então, é o momento mágico, é uma janela que a gente está vivendo, econômica, social, ambiental, e uma janela demográfica. Né? Os estudiosos, os cientistas sociais, apresentam isso para a gente lá no Conselhão, né, de que nós temos aqui uma janela de 10, 15 anos, uma janela demográfica, onde você tem ainda um equilíbrio de jovens, não é? E em idade economicamente ativa, altamente produtivos. Então, é o grande momento do Brasil. Né? E depois que eu saí de Belém, eu fui para Brasília e que tinha a reunião do Pleno. A reunião do Pleno, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, é a reunião com a presidente da República. Né? E eu fui escalado, os 90 conselheiros, fui escalado para falar em nome dos conselheiros. E estava entusiasmado. Acabara de vir, no dia anterior, estava lá num congresso de quase 6 mil contadores. Então, da tribuna, diante da presidente Dilma, e do ministro Manteiga, que lá estava, e dos 90 conselheiros, contei a história. Falei, presidenta, eu venho de um congresso de 6 mil profissionais da contabilidade, que somam hoje quase 500 mil no Brasil. Quer dizer, é a hora que você tem a chance de tocar. E ela terminou, ela falou, preciso que você me ajude a estar mais com esse pessoal. Por quê? Porque eu falei sobre os engargalamento, né? E até chamei desengargala, Dilma, né? Terminei falando isso, né? E listando aquelas questões que no Congresso nós abordamos. E lá esteve o presidente Bill Clinton. E essa história é muito interessante, porque ele falava do momento mágico que vive o Brasil e que nós, do Brasil, e os contadores brasileiros, os contabilistas brasileiros, temos que nos organizar, talvez seja uma missão, Galouro, assim, do nosso sindicato, em traduzir as externalidades. Aquele negócio me encafifou. Bill Clinton, um sujeito que veio aí e recebeu 450 mil dólares para palestrar para nós, não é pouco? 400, Galouro. Olha aqui, Galouro. 9 da noite, Galouro. Que horas são? O cara veio, 450 mil dólares. Fez 2 palestras, uma em Fortaleza, outros 400. Então, 900 mil dólares, quase 1 milhão, para ficar 2 dias aqui no Brasil. Mas é uma figura extraordinária. E ele ali provocava a gente. Ele disse, portanto, vale ouro uma informação de um camarada desse, né? E ele dizia, vocês, os contadores brasileiros, tinham que se preocupar em contabilizar as externalidades
que o Brasil tem no meio ambiente. E eu fiquei com aquilo na cabeça, porque externalidade, o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que nós, os contadores, quando tratamos dos custos, não é? Quando contabilizamos os custos, quando contabilizamos os ativos, o valor econômico de um investimento, nós olhamos o esforço de recursos que você faz para aquele investimento e contabilizamos aquilo. E muitas das vezes, o benefício daquele investimento ou os não malefícios que aquele investimento traz, no caso do meio ambiente, isso é muito comum, né? Você vai usar um instrumento da eólica, por exemplo. Aí se nós formos olhar o custo de uma hidrelétrica, de uma termoelétrica ou de uma eólica, é possível que a gente cometa um erro de dizer que é antieconômico uma eólica. Por quê? Porque nós vamos fazer o padrão, como sempre fizemos. Vamos verificar qual é o custo de instalação, qual é o custo de produção e qual é o custo do megawatt que vai produzir aquela eólica, né? Movimentada pelo vento. Isso que o Bill Clinton quis chamar a nossa atenção. Ele diz, não, ele não comentou esse detalhe. A gente, como contador, essa cabeça aqui, depois eu vou contar uma outra história, a gente fica maquinando, né? Então, o que ele quer dizer é o seguinte, se eu não contabilizar os impactos transversais, externos, da não utilização daquele instrumento, ele vai, como contador, nós vamos simplesmente levar que não se faça esse investimento. Agora, se eu levar em conta o custo das externalidades, de você fazer uma hidrelétrica, qual é o malefício que você causa para o meio ambiente, para as espécies todas? Não é? Se você for usar, por exemplo, diesel, né? Qual é o malefício que você... Quanto custa para a sociedade, né, o uso desses outros mecanismos e que, num primeiro momento, pode levar o investidor, então, a abrir mão. Isso tudo... E aí, hoje de manhã, né, a gente, quem está na frente da batalha, todo dia você tem novidades, né? E hoje de manhã me visitou um advogado do escritório do Thomas Feldman e 2 diretores do Ibope Ambiental. Aí fiquei curioso, né? Ibope é o Ibope. É marca de Gillette, né? Ibope. Deu Ibope, não deu Ibope? Olha que o Ibope, tal. E o que eram? 2 baita profissionais, né? Um era físico, o outro era engenheiro ambiental, né? O que o Ibope? Eu estava trazendo ali, e junto com o advogado, né? Eu falei, bom, pelo menos eles se lembraram de um modesto contador. Aí é que está as oportunidades, né? Eles disseram o seguinte, então, o que está acontecendo hoje no Brasil? Você tem as leis de reservas que os municípios, os estados, têm que estabelecer, reservas ambientais. Não esta, a reserva legal, eu tenho uma fazenda, eu sei como é duro, esse negócio de você ter que ter a reserva legal e você que responde. Não, são reservas ambientais do Estado, como tem aqui, por exemplo, quando você vai para o aeroporto de Cumbica, né? Você tem aquela imensa reserva, aquilo tudo. Aquilo lá tem que ser atribuído um valor. Qual que era o problema deles? Por isso que procuraram um contador, né? Que tem a ver com o que o Bill Clinton falou. Eu falei, puxa, olha que coincidência. Os estados e os municípios precisam aumentar os seus limites de endividamento. Os limites de endividamento estão ligados aos ativos que eles têm. E os balanços das entidades públicas são paupérrimos, né? Então, o que eles estão buscando? É valorizar esses espaços ambientais para poder contabilizá-los, para traduzi-los nos seus balanços da prefeitura, para, com isso, poder buscar recursos no BNDES e aumentar o seu endividamento. Então, eu pensei comigo, eu falei, e aí? Ele disse, mas qual é o problema? Como valorizar, Galouro, hein, Sérgio, aquele espaço? Ah, vou medir aqui, 2 hectares, 5 hectares, qual é o preço do metro quadrado de hectare? Não, aí é que está. Não é isso que eles querem. Senão, eles contratavam um corretor de imóveis. Eles precisavam de um contador para poder ajudar
e esse é um mercado que se abre para nós todos, um mercado novo, né? Que vai conseguir medir as externalidades, Sérgio. Qual é o fator que vai possibilitar a existência daquele espaço ambiental? O que é que a sociedade, do que a sociedade se beneficia? E aí, eu até disse para eles que tinha uma visão a partir dos passivos ambientais. Quer dizer, como contador, eu olhava os passivos ambientais, em geral, dos países do primeiro mundo, né, que geram passivos ambientais. E quem é que tem ativos ambientais? Se a gente pensar macroeconomicamente, são os países retardatários na industrialização, que esses mantêm as suas florestas, boa parte delas intactas, ou com um sacrifício do seu desenvolvimento econômico. Portanto, os países ricos, eles agora vão ter que pagar por exatamente poderem respirar melhor e bem, e isto vai ter que ser traduzido em números, em balanços, para que você possa criar aí um fundo, e esse fundo ser cobrado dos países desenvolvidos. Então, eu citei esse assunto para colocar para vocês o quão nós somos relevantes e o quanto nós seremos chamados para poder darmos respostas a essas questões como esta que o Bill Clinton tratou, das chamadas externalidades, que tem a ver com aquilo que o Eliseu tratou aqui, da essência sobre a forma. Eu sei, eu sou colega de vocês, militante, que já sentiu no rabo o que é assinar um balanço, assinar um parecer, porque é muito fácil ser professor, eu posso ficar aqui, né? Estou vendo aqui o nosso coordenador do curso de contábeis da Trevisan, né? Você vai ali, você dita a regra, tal, mas vai arder na gente que se cometer uma falha, vamos pagar uma baita multa, essas coisas, né? Então, por isso que eu entendo a hora que você fala, bom, mas a essência sobre a forma. Sim, mas na hora de eu justificar lá por que o balanço, o parecer do Pan-Americano foi daquela forma, o juiz, ele não quer saber. Ele quer saber qual é o código que você adotou, se você cumpriu a regra XYZ. Aí você poderá dizer. E é verdade. Hoje, então, é assim. Por isso que eu acho um horror, né? A gente faz auditoria hoje a partir de códigos, né? Quando eu comecei minha carreira, lá em 1970, o auditor expressava a sua opinião de uma forma muito mais abrangente. Hoje, ele tem que decorar códigos. Ponto. Essa é a regra do jogo. Mas a essência sobre a forma, se vocês olharem o julgamento do Supremo Tribunal Federal, vocês podem perceber como está permeando. Está havendo uma revolução de costumes. Vocês estão vendo ali que os ministros do Supremo estão julgando a partir da essência. Eles não estão querendo se circunscrever a provas formais. Eles estão fazendo uma análise mais abrangente. Não sabemos aonde isso pode dar. É evidente que tudo isto tem os seus... as suas exceções, o tribunal de exceção é sempre, a gente tem que olhar com muito cuidado, mas, enfim, percebe-se aí uma tendência, né? Mas aí eu volto à contabilidade, né? E há 30 anos atrás, um ministro foi convidado a ser ministro, né? E ele me convidou, me chamou, me telefonou e disse, Trevisan, eu vou ser anunciado ministro da Fazenda. Eu disse, meus parabéns. Ele disse, só que eu não sei, não entendo de contabilidade. E eu preciso aprender contabilidade em 3 meses. Eu tive o privilégio de ter sido o professor desse ministro, Francisco Dornelles, que eu, às sextas-feiras, tenho o maior respeito por ele, às sextas-feiras eu ia para o Rio de Janeiro e lá no Ministério da Fazenda, das 15 às 18, eu dava este curso para ele de contabilidade e que gerou um livrinho que já foram editados centenas aí de milhares, que é Como Entender Balanço, baseado nesta experiência com o Francisco Dornelles. Aí você fala, bom, Trevisan, muito razoável que um ministro da Fazenda entenda de contabilidade. Por que eu falo isso, gente? Porque uma das razões do Brasil sofrer como ele sofre, o Eliseu aqui lembrou algumas passagens, é o fato de a nossa contabilidade pública ainda se vale do regime de caixa para registrar algumas das suas contas, como a Previdência e outras tais. E isto faz o quê? Produz sempre, por isso que os alemães não são tontos,
Eles não têm nada de tonto. Não é por isso que a Europa está enderrocada, os Estados Unidos ali se arrastando. E a Alemanha? Queria que tivesse vivo o meu querido mestre Antônio Lopes Sá. Ele estaria vibrando. Porque ele sempre defendeu isso, né? Antônio Lopes Sá. Porque a contabilidade, gente, sempre ela sofre um massacre. Nós, os contabilistas, somos massacrados. Ora, pelo fisco, ora, pela inflação, né? E nós vamos tentando, ora, pelo mercado, né? E nós vamos ali tentando atender isso. Eu acho massacrante que a cada 3 meses uma companhia aberta tem que apresentar o seu resultado. E ai dela se não apresentar. É evidente que você tem aí cada vez menos companhias abertas. Por quê? Porque eu não acho que eu posso ficar no pódio aqui ditando regra para um terceiro cumprir. Eu não acho justo. Não acho leal. É preciso... Eu até separei aqui hoje uma manchete do Jornal Brasil Econômico, né? Onde um trabalho mostrando, né? Equipamento médico paga mais IPI que caviar e marfim. E eu me lembro, ainda bem mais jovem, quando eu defendi a redução do IPI sobre batom. A empresa, o sindicato das empresas de toucador, que chama, né, higiene e toucador, contratou os nossos serviços e a gente fez o trabalho mostrando que o batom, né, era um dos itens mais taxados. E eu fui a Brasília, né? Daí é um longo aprendizado que a gente tem. Gimir Doniak era o chefe da área de tributação da Receita, né? E ali eu dizia, mas, doutor Gimir, olha só, mostrando para ele, né? E eu tinha apurado, através de uma estatística, quem é que usava batom, né? Hoje, todo mundo usa, inclusive os homens, é preciso deixar registrado, né? Mas, ele, sentei ali com o Gimir, falei, doutor Gimir, ele falou, professor Trevisan, batom é um item supérfluo. Estou olhando aqui, IPI. Aí eu mostrei para ele, eu estava com a estatística de quem é que consome batom no Brasil. 90% dos batons produzidos nesse país, eles são consumidos pela classe D e E. Eu falei, secretário, o senhor quer que o pobre, miserável, além de pobre, tenha que ser feia, não é verdade? Ele disse, eu falei, o senhor não usa batom, mas pode verificar as nossas damas das nossas casas. Às sextas-feiras, quando elas saem, são verdadeiras mulheres maravilhosas para os seus namorados, os seus maridos, né? O que é muito justo, né? Então, o que acontece na tributação, na autoridade? Ela carrega uma série de preconceitos. E aí, fizemos um outro estudo sobre bola de futebol. Também nunca me esqueci desse outro estudo, né? E aí, o mesmo Gimir Doniak, tadinho, ele sofreu um AVC, está até hoje com AVC, o Gimir Doniak, né? Às vezes eu visito ele, grande figura. E ele era ótimo, né? Porque você ia para a Receita, debatia com ele, e eu levei, falou, pô, lá vem você, Trevisan, você não vai agora querer dizer, porque tem aquela discussão do supérfluo. Vejam vocês, o perigo que é essa questão do preconceito, né? Ele disse, Trevisan, bola de futebol tem mesmo que ter taxada no IPI de 90%. Eu falei, mas, doutor Gimir Doniak, o senhor está falando no país do futebol. Aí, de novo, mostrei para ele, né, que quem compra a bola de futebol de uma pessoa pobre, hoje menos, mas já foi muito. Eu me lembro, eu ganhei uma bola de futebol quando eu tinha 13 anos de idade. Quer dizer, é o seu primeiro presente, né? Mas vejam vocês que está ali um ser humano que carrega todos os preconceitos possíveis e imagináveis. Então, eu acho que a tributação brasileira é produto dos preconceitos de quem legisla. Assim como nossa classe e esse sindicato da Louro. Nós temos o dever, sim, de exigirmos mais respeito com a comunidade nossa. Eu sempre digo e falo para as autoridades, esta comunidade não lhe cobra um tostão por estar lhe cobrando os tributos. Nós não cobramos, nós fazemos de graça isso. Nós não cobramos. Nós somos os responsáveis pela arrecadação desse país. Mas nós não cobramos. Os bancos cobram. Os bancos, sobretudo agora, que baixam os juros, mas aumentam as suas taxas. Nós temos que fazer isso, gente. Eu acho que a valorização de uma profissão, ela não se dá
porque eu vejo grandes companheiros ali que eu fico sempre emocionado quando eu olho. Não gostei de ter aquela faixa em cima ali, que eu queria ver quem estava atrás, né? Porque eu acho que não é legal estar aquilo ali em cima, né? Tal dos nossos rostos maravilhosos dos que nos antecederam, né? Que eu sempre tenho muito respeito por eles, porque eles conseguiram carregar a contabilidade, né? Esta casa era um ambiente de saraus poéticos, né, Galo? E eu fico imaginando aqui na década de 40, né, 50, né, onde talvez se encontravam os Mussolinis, né, aqui, e certamente os francos, né, e eles me contavam isso, né, o Lopes Sá certamente em Minas, né. Então por que nós éramos então mais respeitados? Porque o contador, ele era o grande conselheiro, e realmente as famílias empresárias do Brasil tinham profundo respeito, porque a última palavra, Eliseu disse isso, e eu concordo, a última palavra tem que ser nossa. Porque, gente, nós é que sabemos. Ninguém sabe mais com o contador. Eu confesso a vocês, participo de N encontros, fóruns com cientistas. Acabei de coordenar grupo de trabalho de ciência, tecnologia e inovação lá do Conselho. Sentei com os cientistas. Vocês não fazem ideia o respeito que eles têm, os cientistas, pelos contadores. Por quê? Porque eu levei para eles um modelo para que eles pudessem contabilizar suas pesquisas, já que o intangível hoje pode ser contabilizado. Eles não tinham ideia disso. Levei para o Congresso da Sociedade Brasileira de Ciência, que teve lá, o ano passado lá em Brasília. Eles adoraram. Quer dizer, nós que fazemos isso com muita tranquilidade, com muita naturalidade, muitas das vezes, Domingos, nós não valorizamos o conhecimento. Imagina, para a gente chegar, eu tenho 63 anos, quer dizer, fiz o técnico quando eu tinha 15, 16, 17 anos, depois ciências contábeis, quer dizer, para a gente acumular todo esse conhecimento e, de repente, você pega e monta um modelo para contabilizar o déficit ambiental e criar um balanço ambiental. Gente, a gente acumulou um conhecimento em contabilidade. Eu vejo, e disse para vocês, o meu garoto de 18 anos. Fiquei emocionado, ele com 6 meses de aulas, né, de contabilidade, sentado ele comigo e falando o quanto ele não ignorava, né, a contabilidade. E aí eu fiquei só preocupado com uma coisa. Eu falei, Vitor, e aí como é que é com as tuas amiguinhos, teus amigos e tal? Pai, eu não posso falar que eu faço contabilidade, senão eles vão me estranhar. Eu fiquei preocupado. Quer dizer, se a nossa profissão não tem charme, né, por que nós não demos charme para essa profissão? Olha aquelas caras bonitos aqui, ó. Olha aqui as moças que nós temos. Por que aqui? Tem profissão que tenha mais charme que a nossa? Eu discordo de novo de Eliseu. Eu vejo os nossos alunos, são jovens fantásticos, né? Passei ali no Esporte Clube Pinheiros, aí, uma manhã, e vi lá um grupo de alunos da Trevisan. Sabe o que eles foram fazer lá no Pinheiros? Eles têm que fazer um trabalho, né? No primeiro semestre, né? Eles têm que fazer um trabalho sobre um órgão não privado, uma fundação, e eles vão a campo, né? E aquilo era 7h30 da manhã. E depois alguns iam para o trabalho, né? Mas o que acontece, então? Acontece que há um preconceito. É preciso estudar. Por que tem esse preconceito contra nós? Por que a gente vê eles atraídos para fazer um monte de bobagem, gastronomia, hotelaria, para vão ganhar R$600 por mês, R$400 por mês, jornalismo. Eu não digo que é bobagem esse jornal. Eu tenho 2 filhos jornalistas, só para vocês terem uma ideia. Graças a Deus que fizeram outros cursos, senão estariam morrendo de fome, né? E a nossa profissão, não. Profissão fantástica, que você tem trabalho a vida toda, mas por que os jovens? Isso, para mim, é uma grande missão. É como que a gente conquista o jovem para querer fazer contabilidade, para ter orgulho de fazer. Porque quando eles começam, eles se apaixonam.
ele se apaixona, porque é apaixonante, sobretudo a maneira como os professores devem e têm que ensinar a contabilidade. É uma ciência, gente. Eles falam assim, mas tio, eu não entendo de matemática. Eu falei, nem eu. Eu também, você pensa que eu tirava quanto? Tirava 1 de matemática. Aí botaram na cabeça que contador é um matemático. Não, nós somos cientistas sociais. Eu digo para eles assim, quando vou palestrar nas escolas do ensino fundamental. Não, contabilidade, você precisa fazer as 4 operações? Ótimo. Porque 99% do tempo, sabe o que você vai fazer? Você vai interpretar os fenômenos políticos, sociais, econômicos e ambientais ao seu redor. Pô, gente, quem é que não quer fazer isso? E é isso que a gente faz. É isto que a gente faz. E nós não nos damos conta, né? Alguém acha que o nosso negócio ali é ficar fazendo... Essas contas são as contas básicas, né? E isso afugenta os jovens. E eles não sabem que nós podemos... Está aí o Feijó, né? Quase 90 anos aí, ó, né? Aí batalhando. E que a gente tem trabalho desde muito cedo e até quando a gente quiser, né? Você pode... Eu estava olhando o Feijó, jovenzinho ali, hein? Aquela foto deve ser de 1930 dele. Ele já devia ter uns 40 anos em 1930, o Feijó. Não é verdade? Então, a foto ali, é bonitinha. Já não tinha cabelo, né, Feijó? Era quando eu conheci o Feijó. Mas eu sou entusiasta, gente. Digo para vocês por quê, né? Eu acho que a profissão, sim, está se revelando. Eu visitei 12 universidades agora, nos Estados Unidos, né? E universidades onde o ensino da ciência contábil é fantástico, né? A Babson, a Bentley, a San Diego, enfim, ali eu via, né, são business school, né? O departamento de contabilidade, né? É sempre o carro-chefe dessas escolas. Sempre o carro-chefe é o curso de contábeis. E até brincava quando voltei, né, visitando meus amigos das auditorias, eu disse, olha, eu quero que vocês patrocinem o Deloitte, quero que você faça a mesma coisa que você fez na Babson, lá em Boston. Lá na Babson tem lá, Deloitte's Café, né? Na universidade de lá. A outra, PricewaterhouseCoopers, patrocinando a biblioteca. A KPMG, numa delas, patrocinava todo o centro esportivo. Quer dizer, as firmas de auditoria e as firmas de contabilidade têm uma integração fantástica com a academia. Nós, acadêmico isolado, só faz bobagem, gente. Tenham certeza disso, fala aqui um professor. Largue um acadêmico sozinho, que vocês vão ver o que nós vamos ter. Ele tem que estar produzindo, igualzinho o cientista. O cientista... E esse trabalho que a gente viu, o cientista brasileiro, o que ele mais faz é publicação científica. Aí você diz assim, o Brasil é campeão em publicação científica, mas nós não fazemos inovação, não temos registro de patentes, somos um traço. Mas por quê? Porque a carreira dele valoriza exatamente a publicação. De modo que eu estava aqui coletando uma publicação desses dias, né, mostrando que aqui, ó, o curso de contabilidade é uma das 10 carreiras mais procuradas entre os jovens que vão prestar vestibular nas faculdades federais. São as gratuitas. São as gratuitas, né? Eu gostaria de ter filhinho de papai fazendo ciências contábeis. Eles não vão fazer. Eles não fazem. Por que não? Por que não? Porque nós somos cientistas. Eles preferem fazer esses cursos vagabundos que tem por aí, né? Ora, por que não vão fazer ciências contábeis? Porque aí sim você traduz dentro de outros ambientes, né? E isso acaba tirando esse preconceito, como eu vi lá, né? Dos meus amigos lá da Globo, né? Levei 10 anos para eles me aceitarem como contador. Por quê, gente? Nós temos o dever, sim, e a competência para oferecer subsídios para uma série de questões que estão sendo discutidas. O orçamento público é assunto nosso.
não é de economista, vocês vão me desculpar. Os economistas, eles não entendem de débito e crédito, eles não entendem de origem e aplicação de recursos, eles não sabem isso. Mas isso é tão elementar, Trevisan, mas é fundamental na hora de você montar um orçamento. Eu me lembro de um ex-presidente de um banco central, quando ele escreveu um artigo dizendo que a culpa da inflação no Brasil, naquela época tinha inflação, era dos contadores. Não sei se vocês lembram disso. O artigo dele foi esse. A culpa da inflação nos acusava, os contadores, de sermos os responsáveis pela inflação no Brasil. E por que ele nos acusava? Porque ele dizia que o orçamento público trazia uma falácia contábil, que os contadores inventaram. Qual era a tal da falácia? Ele dizia que, e de fato é assim que é o orçamento público, você tem o orçamento, você tem os investimentos que serão feitos e você tem as receitas do outro lado. O que acontece no Congresso? Para eles aprovarem as despesas, que aí a gente vai entender por que a carga tributária é tão elevada, o que eles aprovam? Eles aprovam as despesas. Eles aprovam as despesas. E o orçamento da Receita é aquele que está lá. Aí tem uma conta chamada necessidades de financiamento. E aquilo fecha o tal balanço do orçamento público brasileiro. Fecha com esse, é o que falta. Quanto faltou para fechar? Então, classifica, coloca isso dentro da chamada necessidade de financiamento. Né? E aí, o Gustavo Franco, já disse quem era o presidente do Banco Central, dizia que isso, então, levava a que o orçamento público brasileiro ele estava sempre equilibrado. Os débitos batiam com os créditos. Né? E eu fiquei emputecido com essa história e escrevi. Aí foi tréplica, réplica, né? Para poder explicar, né, que a coisa não era bem assim. E os deputados, longe de serem ingênuos, né? Como ele dizia, isso leva a nossa Câmara e o nosso Congresso Nacional a aprovar orçamentos que não têm carregados de déficit. Né? Mas é assunto nosso, porque nós é que sabemos de orçamentos públicos. Então, meus caros amigos, a minha mulher está me esperando para jantar. Né? Ela fala assim, Trevisan, você está casadinho de novo, né? Porque fica assim tão excitado para ir para casa, essa casa toda. Né? Não é verdade? Tem meus amiguinhos assim, tudo arrumadinho, magrinho, bonitinho, tem mais para casou de novo, né? E tal. Não, eu estou casada, bem casada, 39 anos, né? Aí minha mulher falou, nossa, você vai lá e se dá tão entusiasmado. Eu falei, olha, Nana, tem uma coisa que eu gosto, estar falando com os meus companheiros, estimulando eles e mostrando que nós podemos ser muito mais do que somos. E não vai aí, gente, nenhuma arrogância. Não vai. Eu vejo lá o nosso, por exemplo, nosso auditório no CRC. Esse nosso aqui, Galouro, já está precisando de um ar-condicionado melhor, né? Mas vamos pedir para o CRC dar uma mãozinha, porque, olha, gente, aquele nosso auditório do CRC é maravilhoso, hein, Domingos? Nossa, é auditório. Quer dizer, as nossas instalações são fantásticas. Hoje, uma coisa que eu sempre defendi, né? Nossos escritórios têm que ser escritórios bem montados, sabe, gente? Para que os nossos clientes, quando forem para os nossos escritórios, não ficarem achando que nós somos umas quitandas e querendo pagar uma merreca pelos nossos honorários. Aí você fala, esses caras não tem nem sofá, tudo sujo, tudo rasgado, né? Vai querer cobrar quanto de honorário de mim? Pô, mas não pode, Galouro. Não pode, pô, faz ali, tira o dinheirinho da poupança, né? E faz um escritório bacana, né? Tal, para que esse pessoal comece também a nos respeitar, não só pela aparência, mas pelo serviço que prestamos, né? Eu penso que, cada vez mais, quer dizer, a nossa função de aconselhadores, né? Mais ousados. Eu confesso a vocês, não sei se a gente vai acumulando conhecimento e a gente vai criando coragem de tratar de temas os mais variados, né? Mas eu vou percebendo, meus amigos, o quanto a gente sabe, o quanto a nossa profissão, o quanto o estudo que a gente teve nos permite tratar de questões ambientais, de questões sociais. Eu dirijo uma ONG que cuida da merenda escolar em 5.560 municípios, junto com contadores, né?
dá para fazer, quer dizer, a gente faz uma rede, né? A Microsoft me doou um baita de um portal e nós temos o maior centro de conhecimento sobre merenda escolar da América Latina, né? Quer dizer, eu crio carneiro também. Olha só, crio carneiro, hein, gente? E eu aprendi, né? Eu vou contar para vocês um outro caso. Essas atividades que a gente faz, né? Um velho jornalista, não tão velho, estava moribundo há 2 anos. O Sidney Basile. Muitos de vocês conheceram o Sidney, foi diretor da Gazeta Mercantil nas suas fase áurea, né? Grande jornalista, era vice-presidente da Editora Abril. E lá, pouco menos de 2 anos, a Lília Vitfib me telefona e disse: Trevisan, a mulher do Sidney, a Beth, minha amiga, pediu que se você pode ir ao Hospital Sírio-Libanês, que o Sidney está à morte e ele quer ver 3 pessoas. E uma dessas 3 pessoas é você. Eu, claro, peguei o carro e fui naquela manhã lá para o Sírio-Libanês. Mas eu não tinha intimidade com o Sidney Basile. Eu tinha uma relação com ele, né, de entrevistado, coisas assim, mas em várias viagens de avião em que eu encontrei com ele, nós ficamos, enquanto esperávamos o avião, muitas vezes juntos, viajamos falando de quê? Ele também, gente, criava o quê? Carneiros. E o que o Sidney Basile queria? Morreu 2 dias depois. Eu entrei no quarto, eu nunca vou me esquecer disso, né? Eu entrei, estava o filho dele, falei: papai está aí esperando. Ele ali, ele abriu os olhos quando me viu, ele falou: Trevisan, me fale dos seus carneiros. O que ele queria ouvir antes de morrer era dos carneiros, né? Quer dizer, então, eu penso assim, que nós, brinco também, provoco, os meus amigos são casados com contador com contador, para com isso, que esse negócio, vocês conhecem a história, né? E contador adora casar com contadora e tal. Aí, tem alguns que eu falo assim: pô, faz um outro curso, então faz psicologia, que é para, né? Então... Porque é assunto, né? No domingo você está me falando: ô, Trevisan, é bom, sou casado com uma contadora, né? E o Chapina, né? Essa história eu adorei, né? Porque aí o Chapina terminou lá, eu recebi lá o prêmio, né? O ano passado, no Monte Líbano. Aí ele falou: poxa, Trevisan, eu sou casado com uma contadora, tenho 3 filhos contadores, não é? E a vice-presidente de educação, né? A Márcia, é filha também do Chapina, né? E em casa nós temos 2 cachorros. Um chama-se superávit, o outro chama-se déficit. Eu falei: eu falei, porra, é óbvio, pô. É que você podia, falta de imaginação total, né, mano? Então, é o que eu quero dizer para vocês assim, né? Que o nosso interesse é variado. Nós não somos frutos, né, de pensar 24 horas por dia. Até porque o que mais enriquece o nosso conhecimento, né, é exatamente essa pluralidade, né? E eu vejo na nossa escola, eu vejo assim, nós incitamos os nossos jovens que fazem ciências contábeis, né, a produzir o primeiro print, o primeiro trabalho deles. A cada 6 meses, eles apresentam um trabalho. Isso faz parte da nossa metodologia. Por quê? Porque a gente sabe que na vida você vai ter que defender posições. Então, o primeiro é sobre uma ONG. Eles escolhem uma ONG, né, que é para eles terem este primeiro contato ali ainda, né, com a sua vida que ele vai ter estudantil, com o terceiro setor. Por que a gente elegeu isso? Porque esse jovem, quando está ali, ele, ao ir visitar uma ACD, uma Dorina Novil, tantas que nós temos de entidades filantrópicas, né, ele aprende 2 coisas fundamentais que, para mim, foram muito importantes na minha vida, né? Um é fazer muito com pouco, que é o que uma ONG, né, geralmente tem pouco dinheiro, tem que fazer muito com aquele pouco, né? E o segundo, ele desenvolve o espírito da solidariedade. Quer dizer, na hora que você está ali, você vê as pessoas, né, em situação difícil, e aí você compreende que o outro é apenas diferente. Mas você não tem que ter preconceito. Ele só é diferente, mas ele é um ser humano. E ele tem uma contribuição a dar como você. E aí, com isso, eles crescem e, desenvolvendo os seus trabalhos depois, como empresário e tudo mais, certamente eles terão um olhar diferente.
Então, meus amigos, eu encerro aqui a minha fala aqui para vocês, que já altas horas, né? E minha mulherzinha está lá me esperando para jantar, né, galera? E dizendo assim, que eu reafirmo isso, que a nossa profissão, a nossa atividade empresarial, ela encontra-se num momento único, né? A gente sabe que hoje é necessário, você tem que conhecer muito, não é fácil. Eu concordo plenamente, o saber que um contador tem que ter hoje é alguma coisa dura, talvez uma das profissões em que ele mais tem que estudar, né, Domingos? Né, Sérgio? É hoje o que é exigido de um contador. E, muitas das vezes, nós somos massacrados pela mídia, pelo próprio poder público, que não nos reconhece, talvez por uma atitude exageradamente modesta, nossa, sem valorizar o conhecimento que a gente tem, que eu acho que é muito, né? É bastante o que a gente estuda, o que a gente sabe. Nos falta externalizar isso de uma maneira adequada e, sobretudo, compreensível. Quanto mais a gente produzir material, produzir relatórios compreensíveis pela sociedade, mais e mais ela vai nos valorizar. Mas eu também acho que nos falta ainda mais ousadia. Acho que nossas lideranças avançaram, têm avançado muito. Eu acho que os nossos 2 últimos congressos foram congressos importantes para a nossa comunidade. Num deles, levamos, né, Sérgio? O Sérgio está aqui, tem que fazer justiça, hein, gente? Quem levou o presidente, o Sérgio, foi uma das pessoas relevantes para que o presidente Lula estivesse lá no Congresso de Gramado, né? E o Sérgio se lembra, quando fomos aqui levar para o Lula o prospecto, que ele não tinha a menor ideia do que era aquilo, né? E, geralmente, os presidentes olham quantos torceram o nariz. Ele pegou o prospecto, devia ter umas 30 páginas. Gente, ele virou página por página, né, Sérgio? Na nossa frente, e perguntando item por item da programação. Item por item da programação, né? Então, naquele momento, eu percebi que nós tínhamos conquistado um presidente da República. Em 70 anos de Congresso, nós nunca tivemos um presidente. Uma das coisas, Calouro, que mais me constrange nos nossos eventos, eu vou dizer para vocês. Essa história da gente convida a autoridade, aí vem o porteiro da entidade e a gente bota ele na mesa. Ah, não dá, gente. Pelo amor de Deus. Pô, não veio o principal, não senta, Galouro. Não sei, os nossos cerimonialistas é assim no mundo inteiro, né, gente? Para com isso. Não veio o secretário? Vai sentar lá no fundo. Eu lamento, cara pálida. Fica aqui. Mas eu fico constrangido e vejo aqui o assistente, assessor do assessor, da secretária, do presidente da junta comercial, representando o governador. Ora, bola, não vai nem citar. Por que não vem o governador? Vai em tantos lugares que eu vejo que ele vai, que não tem menor importância. Por que não vem nos nossos eventos? Tem que vir, nós temos que batalhar para trazer. Vejam o que representou a ida do presidente Lula naquele congresso. Tivemos a aprovação da nossa lei profissional, vários marcos regulatórios, e tomou contato, aquela comunidade, né? O Nelson Machado, que tivemos o privilégio de ter um contador como secretário executivo, mas eu acho que nós temos que continuar nessa linha, né? E quero dizer para vocês que eu fico muito honrado de estar sendo convidado, de ser contador emérito por esta casa, né? E que eu serei eternamente grato, e quantas vezes for convidado, aqui estarei com muita alegria, com muita satisfação, e tentando passar para vocês a minha visão sobre a importância da nossa profissão. Muito obrigado, gente. Bom, vamos aproveitar mais um minuto e agora nós vamos fazer umas perguntinhas para o contador. Alguém tem alguma pergunta para o nosso contador, Toninho Marmo Trevisan? Se quiser fazer por microfone também, nós levamos o microfone.
Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Tem uma pessoa ali atrás. Sobre a valorização do profissional contábil. Boa no noite, Brasil. Trevisan. Meu nome é Gabriela Mota, ex-aluna da Faculdade Trevisan. Você falou bastante sobre a diversidade de aplicação do contador. E o conhecimento que esse esse contador tem que obter é gigantesco. A minha dúvida é se há profissionais do ramo que atendem a essa demanda, que podem, então, se permear por esses meios, se a gente tem pessoal preparado. Então, boa pergunta, a aluna da televisão. A pergunta é ótima, né? Aí é que está. Você está mostrando o desafio que a gente tem. O que a gente nota, o que eu percebo, é que nós vamos começar a ter especializações. Você veja que, seguramente, essa década, nessa questão, a questão ambiental, né, ela abriu um canal relevante, né? A questão de óleo e gás é um outro canal, quer dizer, são empresários contábeis especializados em setores, hotelaria, esportes. Nós temos um MBA de esportes lá na Faculdade Trevisan. Fui até, não no glorioso Coimbra, mas no glorioso Palmeiras, né? Semana passada, fizemos lá na academia, o Fernando Trevisan, meu filho, palmeirense e tal, e fizemos lá um evento, né? Poxa, tinham lá 400 profissionais, né? Da área de esportes, né? Para discutir gestão, sabe de quê? De estádios, como chama? Arenas, gestão de arenas, que é uma especialidade, a contabilização daquilo, dos benefícios, quer dizer, então você percebe que você está tendo uma explosão de atividades novas no Brasil e que nós, os contadores, né, estaremos também buscando essas especializações. Por quê, gente? Porque a demanda do conhecimento que você precisa ter é tão grande para você ter todo ele dominado, que é melhor você se especializar. Eu acho assim que, sobretudo os profissionais, os escritórios, né, eu penso que toda vez que a gente escolhe, eu falo sempre para os meus alunos, né, e digo, olha, não começa sendo um generalista, porque é muito mais difícil, né? Quando você estabelece um foco, você tem a mídia dirigida para aquilo. É muito mais barato para você oferecer o teu serviço. Você tem uma legislação que você pode dominar, porque você precisa ser especialista. Você precisa, de fato, ser respeitado naquilo que você... E não dá para você ser respeitado em tudo. Então, eu acho que a nossa profissão vai ser cada vez mais segmentada também em termos de especialidade. E, naturalmente, os programas de educação continuada, como disse o professor Eliseu, cada vez mais serão necessários para você acomodar a necessidade que você tem de conhecimento. Tem mais uma aqui na frente. Aqui, ó. Você também é aluno da televisão? Não. Mas está perdendo uma chance, hein? Nunca é tarde, né? O Ambrósio, depois a colega aqui. Ambrósio. Trevisan, boa noite. Boa noite, Ambrósio. Trevisan, a pergunta que eu vou lhe fazer, eu poderia fazer de uma outra forma, mas para não ser petulante, tá? Na pergunta, tá? Mas não somos. Editora e faculdade é melhor que auditoria? Eu pergunto isso porque sou auditor, porque se for melhor eu vou mudar de profissão. Viu? Putz, boa pergunta também, hein? Olha, bicho, você vê que eu sou mais feliz, né? Não, gente, é uma vida dura. Certamente é. Dizer aqui para vocês que é moleza, eu tenho o maior respeito pelos meus colegas auditores, né? Eu pude criar uma grande empresa de auditoria, hoje sou auditado pelo Galouro, né, Galouro? Né? Mas a duras penas, não é fácil concorrer, é muito difícil para você concorrer num ambiente dominado pelas grandes corporações, como, aliás, tudo no mundo, né? As redes, né?
Que, aliás, um dos meus sonhos, por exemplo, era um dia, se vocês tiverem vontade, eu gostaria de... Porque eu acho que os escritórios de contabilidade, em algum momento, nós vamos ter que nos organizar numa grande, consolidar os escritórios todos, encontrar... Pô, gente, se farmácia fez isso, cinema fez isso, tudo faz isso, gente. Vocês acham que dá para bancar? Gente, custa uma nota. 1.500 pessoas que eu tinha trabalhando comigo, você dá treinamento, capacitar, é uma fortuna manter aquilo. Como é que você vai concorrer, né? Sozinho? Não dá, é impossível. Eu vendi a minha empresa, sou muito feliz de ter vendido para a KPMG, grandes parceiros nossos, né? Porque, num dado momento, eu não tinha mais como concorrer. Era muito difícil continuar naquele nível. Portanto, eu acho que nós estamos vivendo a fase das grandes redes. Eu acho que nós, os escritórios, temos que encontrar um caminho, né, de nos consolidarmos, como todo mundo está fazendo. Porque senão viramos a salada paulista. Fecha. Acaba. Porque não dá para manter, não dá para todo mundo repetir, ter a mesma coisa. Todo mundo tem o mesmo custo, todo mundo tem... Como é que faz, Domingos? Custa caro para chuchu. É difícil. E aí não sobra para ninguém. A gente vive essa remeca mesmo, né? De ali não sobra nada, é uma luta, né? Eu sei o que é isso. Foram 27 anos pedalando. Ó, o Galouro sabe que ele fez auditoria. Você viu como é que era, né, o Galouro? O lado do passivo era desse tamanho, né, Galouro? É uma luta. É uma luta. Eu acho que o caminho vai ser esse da consolidação. Eu gostaria de poder ajudar a minha comunidade nisso, porque eu acho que essa é uma saída. Essa é uma saída. Ok, muito obrigado. Tá bom? Trevisan, boa noite. Oi, boa noite. Primeiro, parabéns pela fantástica palestra que veio aumentar a nossa autoestima, que anda meio abalada, né? Imagina. A gente precisa disso, porque de IFRS a gente já vê todos os dias da semana. É duro, né? Ainda mais 10 da noite, é duro. Então, muito obrigada por essa palestra, que eu achei fantástica. Mas eu gostaria que você nos falasse um pouquinho a respeito dessa enxurrada de obrigações acessórias, prazo curto e multa elevada que nós estamos enfrentando. Veja bem, esse é um tema... Lá no Rio nós discutimos isso com as 3 presidentes lá. E eu só não respondi tudo para você, né, que você falou, a editora e a faculdade. É claro que, do ponto de vista de uma vida profissional, empresarial, você poder ter construído uma universidade como a gente tem, né? Que está aí 5 estrelas na Editora Abril, aqui mais pontos tem no exame do Conselho Federal de Contabilidade, 86% de aprovação dos nossos alunos. Eu até brigo sempre, falei, gente, por que 86%? Porque não 100%, né? Não dá, tem que aprovar 100%. A média nacional é 32%. Então, é claro que isso traz uma satisfação muito grande, mas custa caro. Custa muito caro. Eu posso garantir a vocês que uma grande parte do que eu ganhava na auditoria, eu meti na faculdade. É muito caro fazer uma escola de nível, né? E depois a editora, que dá muita alegria, muita satisfação. Tanto que agora, hoje mesmo, estava lá um dos nossos autores, né? Fazendo um lançamento lá no CIE, tinha mais de 500 pessoas, né? O Machado, um livro sobre empregabilidade e tudo mais, né? E nós vamos focar contabilidade. Então, já chamei a nossa editora, né? Porque toda hora você contrata a editora, tá? Todo mundo quer fazer livros de inovação. Eu falei, não, nós vamos nos concentrar em livros de contabilidade. Tem um monte de gente escrevendo sobre outras coisas. Porque nós temos material formidável para ser publicado e eu quero fazer isso nessa minha editora. Então, o que está acontecendo? De novo, volta esse troço do preconceito. Quer dizer, é mais fácil você encontrar alguém para pagar essa conta. Então, essa história de terceirizar, que é o que está acontecendo aqui no Brasil. A autoridade, ela terceiriza tudo e descobre ali um Cristo para pagar a conta. Né? Isso é muito fácil fazer. Autuações do nível, eu até disse lá para
o camarada da secretaria. Eu falei, aliás, ele estava lá, né, até meu pessoal está indo lá semana que vem, lá o Oda, né? Falei, Oda, é muito simples vocês castigarem os contadores com multas dessa maneira. Só que vocês estão cobrando multas incompatíveis com os honorários dos escritórios de contabilidade. São multas para serem cobradas dos banqueiros e não dos contabilistas. Mas por que eles estão fazendo isso? Porque eles acham que não tem reação. Quer dizer, é sempre assim. Eu digo, até falei lá em Belém, falei, pessoal, vamos organizar uma greve geral. Olha, um dia sem recolher nenhum tributo. Porque autoridade, eu fui autoridade. Em 86, 87, fui secretário das estatais. A autoridade, eu aprendi uma coisa, gente, ela só reage sob pressão. Fui membro do Comitê de Ética Pública por 3 anos. Difícil para chuchu. Você julgar pessoas é um horror, né? Talvez tenha sido a experiência mais dura que eu tive, né? Ali de 3 anos. Mas o que eu noto, então? A autoridade, ela só reage sob pressão. Ela não fará nada em benefício a quem quer que seja, se ela não for pressionada. É o ato político, é o ato de conceder se eu for pressionado. Se eu não for... Isso os sindicalistas, aprendi com os sindicalistas lá no Conselhão. Eles são craques em fazer isso. Eles, quando vão à porta da fábrica, aquele é um exercício político, porque senão eles não têm aumento. Então, é a mesma coisa nós. Quer dizer, a gente tem que encontrar um caminho de pressão, caso contrário, é uma bordoada em cima da outra. Vai ser assim. A autoridade, ela só reage sob pressão. Se as nossas lideranças não se postarem, e nós todos, com rigor, eu escrevo. Cada 15 dias, eu escrevo no Brasil Econômico, tenho lá um artigo, e bato nisso. O tempo todo, né? Um desses eu chamei a ciência da sinceridade, que é a contabilidade, né? Mas nós somos poucos assumindo esse papel. Eu, com toda a minha modéstia, eu não sei se tem outro, afora eu, que faz isso, que bota a cara para levar. Precisamos ser mais, precisamos ter mais gente, porque nós temos gente 1 milhão de vezes mais competente. Eu sei tão pouco. Com esse pouco que eu sei, eu percebo como a gente acaba sendo ouvido, né? E precisamos de mais, porque fica sempre assim, pô, lá vem o Trevisan falar dos contadores, lá vem o Trevisan. Você percebe? Eles tentam me gozar, mas não me gozam, não, né? Mas nos ambientes. Mas eu acho que falta mais pressão em cima das autoridades, inverter esse processo. Pois não? Muito bem. Aproveitando essa questão que o Trevisan colocou, o Sindicato dos Contabilistas de São Paulo está entrando com uma ação através da CNPL, Feijó, né, para nós pleitearmos uma diminuição dessas exigências fiscais e da multa. Então, nós estamos nesse processo. O sindicato não pôde entrar ele mesmo e não pôde entrar através da federação por determinação legal. Então, nós estamos entrando através da CNPL e pleiteando essa revisão das multas. E aproveitando a ocasião, quero cumprimentar o Trevisan pela excelente palestra e também fazer um questionamento, aí, uma pergunta para o Trevisan, no seguinte sentido: sendo um profissional de muito sucesso, eu gostaria de saber que você nos falasse qual a base desse sucesso e como um profissional da contabilidade pode ter sucesso na sua profissão. Aí você me... Eu sou um cara de Ribeirão Bonito. Qual, né? qual o segredo? Criando carneiro. Pode criar carneiro, pô, porque aqui não ganha dinheiro, viu, gente? Não, veja bem, gente. Eu acho assim, eu estava vendo lá o Ademar Franco, né? Uma das coisas que eu aprendi foi essa da solidariedade, mas aí porque lá em casa, minha mãe morreu muito cedo, com 50 anos, mas todo fim de semana em casa ela levava uma criança com síndrome de Down. Então, desde pequeno, eu me acostumei a olhar as pessoas como elas são, sem entrar no mérito qual é a religião, qual é isso, qual é aquilo, qual é a preferência de tudo, né? Só time de futebol, que eu tenho uma bronca de corintiano, que eu não sei porquê, viu? Mas de resto, gente, eu aprendi isso, né? Então, esse foi, talvez, Galoro, uma primeira questão, né? Olhar o outro como ele é.
como me ensinou o Fernando Pessoa, e não como eu gostaria que ele fosse. Bom, isso já ajuda pra caramba, porque eu ia para os meus clientes, sabe como é que é, né? Tem gente que tem raiva de cliente, eu nunca tive. Cliente, para mim, é sempre um cara sagrado, porque me paga todo mês, né? E pelo serviço que eu presto. Então, não tinha isso. Segundo, né? Eu falei do Ademar Franco, eu sempre tratei de... ali não tinha muito para oferecer, que era um garoto de 20 e poucos anos, né? Mas eu já ia lá no Ibracon, tinha lá o boletim do Ibracon, que o Ademar Franco coordenava, e eu lá corrigia, ajudava a fazer a seleção e a escrever artigos. Aprendi a escrever lá, né, no boletim do Ibracon. Então, ali eu aprendi a me expressar. Depois, sendo professor, eu acho que eu fui 10 anos professor lá da Fundação Getúlio Vargas, e, naturalmente na nossa escola, né, mas me ajudou muito, porque eu fiz um curso, numa ocasião, eu tinha 26 anos, um curso de formação docente, né? Lá em Buenos Aires, trabalhava na Price, e a Price juntou lá um grupo de gerentes latino-americanos, e lá em Buenos Aires fiz esse curso. Esse curso foi muito importante na minha vida. Por quê? A primeira coisa que estava escrito lá, do professor argentino, né? Uma faixa com a cópia daquelas papéis do computador, naquela época, né? Estava escrito assim, el docente no nace, se hace. Que foi um choque para mim, né? El docente não nasce, se hace. Quer dizer, o professor não nasce, ele é feito professor. E ali o mestre Héctor Ferrauti, ensinou de que você pode, desde que você se prepare, e um professor, ele não é professor porque ele tem um profundo saber. Aliás, não basta ter profundo saber, isso eu aprendi lá, para ensinar. Não basta. Aliás, nem sempre é recomendável. Quem sabe muito, né, não, em geral, é um péssimo professor. Né? Tem aquela história, quem sabe faz, quem não sabe fazer ensina, e quem não sabe fazer nem ensinar, coordena. Eu sou hoje um grande coordenador. Não pense que nisto vai uma crítica. Ao contrário. É impressionante, Domingos. O jeito que faz, gosta de fazer, e ele faz, né? O sujeito que vai ensinar, ele, se quiser, você colocar um sujeito que faz ensinando, você já começa a ter aí um pequeno problema, porque ele tende a complicar, né? E se você pegar um sujeito que gosta de fazer e coloca ele para coordenar, é um desastre. Ele começa a competir, né, com aquele que está fazendo, porque ele se intromete, isso e aquilo, né? Então, esse professor Héctor Ferrauti, Galouro, você me provocou nisso, então, essa visão de que é possível transformar as pessoas. E eu sempre acreditei na capacitação. Eu sou produto da capacitação profissional. Eu acho que as pessoas são capazes de aprender qualquer coisa, né? E desde que elas sejam corretamente capacitadas. O saber humano, ele não tem limites. Você pode se submeter a um aprendizado de qualquer coisa. Você está capaz, você será capaz de fazer, né? O outro foi parcerias, né? Eu sempre olhei, e assim, a minha vida profissional, o escritório pequenininho, né? Eu chamava de Trevisan e Associados. Eu não tinha... Era só eu, Deus e eu, nessa ordem. Mas já associados. Associados, né? E contratei um sujeito para fazer um cartão de visita. É porque os nossos cartões eram um horror, né, gente? Vocês escritório de contabilidade, Deus me livre e guarde, né? Quer dizer, o cara entra e fala, pô, isso é coisa para pagar 10 mil reais mesmo, né? Aquele sofá, poltrona rasgada e tal, né? Então fazia, era eu sozinho, né? Mas eu achava que eu tinha que começar já me organizando para ser grande. Por isso que eu discordo dessa história. Você gosta de ser pequenininho. Como assim gosta de ser pequenininho? Não tem essa história de gosta de ser pequenininho. Senão ele vai ser a Salada Paulista. Não tem filiais. Acabou virando uma loja do McDonald's, não é verdade? O outro foi o interesse eclético. O interesse eclético. Eu me lembro, meus colegas falavam, pô, que coisa é essa coisa de viado, de você querer ir teatro, não sei o quê, e tal e coisa, né? Pois essa é a questão. Não adianta a gente querer viver
só o mundo da contabilidade. Ele é amplo, mas é preciso viver o mundo das artes, o mundo do esporte, o mundo da ciência, né? Porque isso me ajudou muito nos meus clientes, que eu conseguia, e aí é que vem a história, eu conseguia ter um diálogo com eles, Calouro, do tema que era o objeto deles. E o que eu fazia antes de ir para meus clientes? Eu estudava pra caramba o cliente. Então, eu chegava lá, se ele era uma fábrica de papel, era uma fazenda, seja lá o que ele fosse, né? Eu tinha um profundo respeito. Então, eu chegava nas reuniões e questionava. Eu me lembro, gente, que tinha uma fábrica de geladeira, Hoover, eu acho, né? E eu me lembro que num dos meus relatórios, escrevi: por que vocês não pintam de vermelho? Porque eu vi que tinha um estoque altíssimo, né? Eu nunca me esqueci disso, né? Eu olhava aquilo e eu falei: pô, tem que ter um jeito de vender esse monte de geladeira que está aí, né? Quem sabe pintando de vermelho, podia ser outra cor, né? Mas, então, eu acho que os clientes gostavam, sempre gostaram. E aí eu percebi, Galoro, que eu podia usar, entrar no mérito da estratégia do que ele estava fazendo, e eles me respeitavam. Eu me lembro na Metal Leve, eu era um moleque de 23 anos, e eu fui ser o contador lá na Metal Leve, né? Naquela época, nos anos 72, 73. Então, eu me lembro lá o seu Jacó Laffer, quando me chamou, porque ele falou: esse moleque aí que está ousando botar o balanço, a demonstração dos lucros e perdas em pé e não deitado, porque naquela época era deitado, né? Era débito lá e crédito do outro, né? E eu ali fui lá ter com ele. Eu disse: não, sou uma companhia aberta. A demonstração, eu tenho que publicar, mas as vendas são confidenciais. Eu falei: não, eram, agora não são mais. Naquela época você começava com produto das operações sociais, né? Então, eu acho aí, Galoro, que difícil dizer, né? Porque a gente vai fazendo as coisas, e eu sempre tratei a vida com simplicidade. Eu nunca me achei melhor que ninguém, nunca, 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 nunca. Sempre tratei. Minha mulher fala assim: não é uma questão de orgulho, mas eu sempre procurei me tornar convidável e nunca me convidar. Percebam nisso, entendam bem o que eu quero dizer. Ser convidável, sempre. Para ser convidável, eu tenho que escrever artigos, eu tenho que ser solidário, eu tenho que ir lá na Dorina Novil, que agora é meu filho que vai, né? Eu tenho que ir lá cuidar da ação Fome Zero, quer dizer. E aí, você naturalmente, eu estou lá, as pessoas, e aí sempre achavam assim, uma outra coisa: não se preocupem com os outros. Você sempre será olhado, se você está fazendo sucesso, você pode ter certeza, vai ter um monte de cara que vai dizer: aham, mas é claro, ele é amigo de não sei quem. Gente, acho que já me colocaram amigo de todo mundo desse país, né? Só que de manhãzinha, 6 da manhã, eu ia lá pegar o Diário Oficial, né, que todo mundo ficava ali, ó. Eu ia lá para analisar o que estava saindo. Eles achavam que eu era amigo do secretário da Receita. Eu nem conhecia o secretário da Receita. Eu batalhava. E no dia seguinte eu já fazia um curso sobre aquele assunto, né? Quer dizer, tem muito trabalho. E o outro era isso: eu sempre tive muita orgulho da atividade que eu exercia. Nunca cuspi no prato que eu como. Se eu vou para um conselho, eu pensava assim: se me chamam para um conselho, aquele é o conselho mais importante do mundo. Eu era office boy. Eu ia lá no Bradesco lá buscar o saldo bancário. Era um papelzinho assim. Eu tratava aquilo como um tesouro. Porque se eu estava envolvido naquilo, aquilo devia ser importante. E tratava com a devida importância. A outra coisa: eu nunca vou para os lugares e começo a criticar. Pô, que ar-condicionado desgraçado que tem no sindicato. Vocês estão vendo? Eu não faço isso, né, gente? Eu aguento firme, né? Aqui, pô. Esse negócio me incomodou desde a hora que eu cheguei. Eu falei: pô, os caras penduram esse negócio na frente dos nossos queridos amigos que são homenageados, né? Tem que tirar, né? Quer dizer, e também dizer, né, as coisas e enfrentar, porque você leva pancada também quando você ousa e opina. É assim que é a vida, né? Mas talvez eu acho que esse negócio que eu ensino meus filhos, eu falo: olha, vocês vão para os lugares, não adianta você chegar e já começar a criticar. Não critica nada, vai aprender, presta atenção no que está sendo feito, para depois você poder
colaborar e fazer observações. Porque eles gastam energia. Eu nunca gastei energia. Se eu vou numa empresa que eu ia, eu prestava atenção. Me lembro de um cliente que eu tinha, que hoje é nome de Viaduto, o Bernardo Goldfarb, né? O dono da Lojas Marisa. E eu cheguei para o senhor Bernardo e falei, senhor Bernardo, eu acho que as lojas do senhor, né, jovem, consultor, né, as lojas Marisa são bregas, né? Eu me lembro de uma da Conselheiro Crispiniano, que tinha umas mesinhas na calçada, né? Aí ele falou assim, senhor Bernardo, você vê como, se a gente prestar atenção, a gente aprende, né? Aí ele falou, você acha? Aí ele falou, tá bom. Aí ele me convidou para... Ele falou, eu, recém-casado, ele falou, você não quer jantar na minha casa? Me convidou para jantar, lá no Morumbi. Aí eu fui, né, numa casa maravilhosa, obras de arte na parede, né? Não, ele, com o maior carinho, né? Uma figura extraordinária, o senhor Bernardo Goldfarb, aprendi muito com ele. Ele disse, o que você achou da minha casa? Calor, eu falei, poxa, senhor Bernardo, maravilhosa, né? Eu sou lá da freguesia do Ó. Ele falou, esta é minha casa. A minha loja é para o meu freguês. É do jeito dele e não do meu jeito. Gente, aquilo foi mais um ensinamento que eu carreguei o resto da vida. Que coincide com esse texto do Fernando Pessoa, a essência do mercado. Olhar o outro como você, não como você gostaria que ele fosse, mas como ele verdadeiramente é. Que, no fundo, o seu Bernardo me disse isso. Ele disse, meu caro, então a minha empresa de auditoria não era para mim, era para o meu cliente. Nós fomos inovadores, por exemplo, criamos um negócio de code review, a revisão fria. Na verdade, copiei lá da Price. O que era? O relatório nosso não saía se uma outra pessoa, fora do time que fez o trabalho, lesse e entendesse. Não admitia termos técnicos de jeito nenhum. Mas por quê, gente? Por um respeito ao meu cliente. O meu cliente não entende chongas, né, dos nossos relatórios de tributos, dos nossos relatórios contábeis. Eu tenho que transformar aquilo de modo que ele compreenda. Porque se ele compreender, ele vai me chamar mais vezes. E ele chamava. Porque ele compreendia. Então ele falou, puxa, televisão, eu estou entendendo tudo, tal. Mas por quê? Antes de soltar o relatório, a secretária que tinha que entender, e ela tinha autonomia para dizer que ela não entendeu nada. E o auditor lá, todo bonitão, tinha que revisar e pronto. Eu escrevi um livro, Empresários do Futuro. E aí terminou, eu falei, será que esse livro vendeu 25 mil exemplares, né? Será que ele vai ser conseguido ser lido? Aí dei para uma jovem que acabou virando mulher, esposa do Fernando, né? A Carla, era uma aluna minha. E eu falei, Carla, esse livro é para jovens como você. Eu tive que reescrever o livro. Que, aliás, eu tenho uma editora. Autor não entra na minha editora que acha que não pode mexer na obra-prima dele. Gente, isso não se faz. O respeito, o livro não é para você. O livro é para as pessoas que dele vão se servir. Então não adianta você querer escrever sua obra-prima e falar, não me mexam numa vírgula. Então vai você editar o seu livro. Na minha editora, não. O livro é revisado de modo que as pessoas possam comprar um livro e entender o que está escrito nele. Então, eu também aprendi a tentar sempre fazer isso, né, gente? Muito bem. Pessoal, olha o jantar. Olha a janta. Nós agradecemos as dicas que você nos deu, realmente uma carreira brilhante e princípios bons aí para o progresso. Mas eu vou aproveitar a ocasião. O Trevisan disse que não fez crítica, mas nos deu alguns conselhos, né? Com relação ao sindicato dos contabilistas, a reforma dos sindicatos contabilistas, ela está em processamento. Nós reformamos nosso centro de treinamento aqui no subsolo, reformamos a nossa sala de informática, colocamos 34 computadores novos ligados na internet, uma sala especial também ligada à internet, com televisão. Ar-condicionado legal. Estamos mudando o ar-condicionado, reformamos o banheiro das mulheres, principalmente, né? Espero Aliás, que do banheiro, hein? tenham gostado. Dos homens também. Dos homens também. Banheiraço. Criamos um banheiro para Fiz 3 vezes esse xixi, vocês viram? Pô, falei com o banheiro, eu levantei 3 vezes. Fui lá, esse banheiro é uma beleza, pô.
Agora nós vamos reformar a área social, que vai ser vizinho à sala da diretoria. Nós fomos contemplados com o Centro de Memória do CRC, que o Domingos, na gestão dele, nos contemplou com um presente magnífico. Nós temos que fazer uma adaptação para instalar esse Centro de Memória aqui no sindicato, contando também a nossa história, que é uma história riquíssima, de 100 anos quase. Enfim, e depois, né, de reformar essa parte social, nós vamos reformar esse auditório aqui. Mas tudo tem que ser com tempo e não podemos reformar. Leva tempo, né? Mas, de qualquer forma, agradeço. Mas por ar-condicionado. Vai ser útil, doutor. Tem que ser o ar-condicionado de cada setor. Mas, olha, eu concordo com você também que aquele banner está fora do lugar. Viu? Realmente, essa semana foi muito corrida e nós não tivemos tempo de... Nossa, olha. Meu amigo lá de Piracicaba. Olha, além de todas as qualidades que o Antoninho tem, também ele é muito observador. Isso é importante, viu? Parabéns a todos também. Muito obrigado. Ok, então vamos terminar aqui. Geraldo. Bem, o coordenador Francisco Montoya Rocha entregará ao palestrante uma lembrança em agradecimento à participação na primeira Semana Paulista da Contabilidade. Bom, antes de encerrarmos, queremos convidá-los para amanhã comemorarmos os 63 anos do Centro de Estudos e Debate Físico-Contábeis. Inclusive, o professor Antoninho também está convidado, viu, professor? Obrigado. 63 anos amanhã de Centro de Estudos e Debate Físico-Contábeis. Bem, a diretoria dos sindicatos contabilistas de São Paulo agradece a honrosa presença de todos, reconhecendo o empenho de cada um em estar aqui hoje. Esperamos todos na segunda Semana Paulista da Contabilidade em 2013. Muito obrigado e tenham uma boa noite.